E no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a carta convite, o termo de responsabilidade. Muitos imigrantes têm muitas dúvidas sobre o que é, quando apresentar esse documento, quem pode assinar esse documento por mim. Se eu apresentar a carta convite, quais documentos eu posso me eximir de apresentar na aplicação do meu visto? Só com a carta convite eu posso entrar legalmente em Portugal? Então esse vídeo é para você que tem todas essas dúvidas e outras mais que a gente vai esclarecer e vai te contar tudo que você precisa saber sobre carta convite. Vem comigo depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, advogado de imigração, e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber em relação à carta convite. Bom, meus amigos, carta convite na verdade é o nome como é conhecido. Isso nada mais é do que um termo de responsabilidade. É um documento por meio do qual um residente legal de Portugal vai se responsabilizar pelas suas comprovações financeiras e também pela sua estadia. Isso pode ser utilizado por alguém, pode ser assinado por alguém que reside legalmente em Portugal e pode ser utilizado por quem ou está no processo de aplicação de visto ou então vai entrar como turista em Portugal e como turista realmente para turistar e retornar para o seu país de origem. Então com a carta convite você vai ter uma pessoa ali se responsabilizando pelos seus meios financeiros e também pela sua estadia. Então esse residente legal de Portugal vai comprovar que ele vai ter como te receber na casa dele, ou que ele vai ter como financeiramente te custear de alguma forma, sabe? Então, esse é um documento em que a pessoa fica responsável perante o governo português por você, imigrante. Então, esse é um documento realmente, assim, importante. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer esse documento para você. Eu vejo muita gente, eu conheço o ciclano, que é amigo de Beltrano, que vai me mandar uma carta convite e eu vou entrar legalmente em Portugal. Bom, muita gente acaba se confundindo e, na verdade, carta convite não é documento de viagem, é somente ali um documento que vai mostrar que você vai ter onde ficar. Então, se você quer morar legalmente em Portugal, você deve buscar a forma correta de fazer isso. Então, tenha muita atenção que o primeiro ponto que a gente vai esclarecer aqui é que carta convite não vai te ajudar, não vai resolver seu problema para entrar legalmente em Portugal e também não vai te ajudar para se regularizar mais rapidamente se o seu objetivo é morar. Então, tenha muita atenção em relação a isso. Meus amigos, a gente está gravando esse vídeo aqui exatamente porque a gente recebe muitas mensagens mesmo de pessoas afirmando assim: Henrique, eu estou indo para Portugal com carta convite, não vou precisar de visto. Não quero saber de visto, visto é muito caro, demora muito, eu tenho carta convite e eu vou entrar no país. Na verdade, meus amigos, isso não é uma verdade. Se você é um seguidor aqui do Direito Além das Fronteiras, você sabe que carta convite não é documento de viagem, não permite que você possa entrar legalmente no país para morar. Então, carta convite nada mais é do que você entrar como turista. E se você vai entrar como turista, você vai sofrer as mesmas dificuldades que quem entra como turista está sofrendo atualmente. Com dificuldade para conseguir trabalhar, para conseguir arrendar imóvel, para conseguir principalmente se regularizar no país. Então, meus amigos, com a carta convite, somente com a carta convite você vai estar entrando como turista. Então, busque a forma legal para fazer o seu processo de imigração se o seu objetivo for morar em Portugal. Agora, se você só estiver indo a turismo mesmo, tá tudo certo. A carta convite vai te ajudar, vai ter uma pessoa ali demonstrando que vai se responsabilizar por você, então tá tudo certo. Mas se você quer morar, carta convite não é o suficiente. Meus amigos, a carta convite, esse documento, o termo de responsabilidade, como eu falei para vocês, pode ser utilizado em dois momentos. Em duas situações específicas. Uma se o imigrante está em processo de visto e outra se está entrando como turista. Eu vou falar para vocês em relação ao imigrante que está no processo de visto. Muita gente me pergunta: Henrique, apresentando a carta convite, quais documentos eu vou me eximir de apresentar? Eu vou precisar fazer comprovação financeira? Eu já estou livre disso? Eu preciso comprovar a hospedagem? Então vamos lá, meus amigos. No processo de visto, quando você tem uma carta convite, tem um termo de responsabilidade, o que acontece? Você vai transferir da figura do aplicante do visto a necessidade de comprovar os seus meios de subsistência. E quando eu falo meio de subsistência, eu falo a comprovação financeira e a estadia, ela sai aqui do aplicante e vai para quem está assinando a carta, que é o residente legal em Portugal. Então, você vai ter que, de qualquer modo, comprovar sua estadia e os seus meios financeiros. Quando você apresenta uma carta convite, um termo de responsabilidade, essa pessoa que está assinando a carta é ela que vai ter que demonstrar que vai ter a comprovação financeira de acordo com o seu tipo de visto e também vai ter ali um contrato de arrendamento, vai ter um imóvel que é próprio dela, que vai te receber pelo menos durante o período inicial de 120 dias do seu visto. Então, quando você apresenta um termo de responsabilidade, apresenta uma carta convite, você não fica eximido de apresentar a comprovação financeira. O que acontece é que quem apresenta a comprovação financeira é quem está assinando a carta. Vou dar um exemplo para vocês em relação ao visto de procura de trabalho.
nesse tipo de visto, você tem que demonstrar, através de extratos bancários, imposto de renda, 3 salários mínimos de Portugal. Quando você apresenta uma carta convite, quem vai demonstrar esses 3 salários disponíveis em conta é quem está assinando a carta e também vai juntar o IRS de Portugal, que é o Imposto de Renda de Portugal. Então você vai transferir a responsabilidade de comprovação financeira, de comprovação dos meios de subsistência para quem está assinando a carta, entendeu? Então, de qualquer maneira, isso vai ser comprovado. O que muda com a carta convite é quem comprova isso. Quem é responsável por você vai ter que demonstrar que tem ali as condições financeiras de acordo com o seu tipo de visto. Eu dei um exemplo somente do visto de procura de trabalho, mas isso pode acontecer em todos os vistos de residência. Então tenha muita atenção a isso, muita atenção a essa comprovação que você vai fazer em relação à aplicação do seu visto com a carta convite com o termo de responsabilidade. Informação muito importante. Então, meus amigos, o que acontece muito que a gente tem em contato assim em relação aos nossos clientes. Às vezes você tem alguém que está morando legalmente em Portugal, você tem um primo, um parente, um colega, um amigo que está disposto a te receber, mas quem vai comprovar os seus meios de subsistência é você mesmo. E aí você fica naquela dúvida. Faz sentido eu apresentar a carta convite? Vai me ajudar no processo de visto? Vai fazer com que eu seja aprovado? Vai ser mais fácil a minha aprovação por conta da carta convite? E não. Nesses casos em que você mesmo vai fazer a sua comprovação dos seus meios financeiros, a gente não recomenda que você utilize carta convite. Se você tem as condições de fazer por você mesmo, faça, porque isso faz com que o processo seja muito mais simples, porque senão você vai precisar de documentação de outras pessoas, de outra pessoa, vai precisar dos extratos bancários, vai precisar de imposto de renda, no caso do IRS de Portugal, é algo um pouco trabalhoso. Então, se você tiver a sua comprovação financeira, faça sem a carta convite. E aí, o que muitos aplicantes fazem é, ao invés de utilizar o termo de responsabilidade, utilizar apenas um convite de alojamento. E o que seria isso? É como se fosse uma carta convite apenas para hospedagem. Então, essa pessoa, esse seu amigo, esse seu familiar, ele vai se responsabilizar apenas pela sua hospedagem. Então, ele já tem um arrendamento, já tem um imóvel alugado em Portugal, ele vai demonstrar ali, através de uma carta convite, juntando o passaporte, juntando a autorização de residência, que ele tem um local para te receber e que você não vai precisar comprovar, por exemplo, reserva de hospedagem, não vai ter que comprovar o pagamento de hotel, porque você vai ter alguém para te receber em Portugal. Então, nesses casos específicos em que você tenha o valor para fazer a comprovação financeira do seu tipo de visto, aí a gente recomenda que você não faça através da carta convite o termo de responsabilidade. Você utilize apenas um convite de alojamento, demonstrando que você vai ter estadia pelo período de 120 dias. Isso já ajuda bastante na sua comprovação financeira, na sua documentação, entendeu? Então, fique muito atento a isso, porque essa é uma ótima saída se você tem alguém que vai te receber em Portugal. Pera lá, antes de eu te dar mais detalhes sobre esse convite de alojamento, se você está gostando desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar sabendo. E já compartilha esse conteúdo com outra pessoa que você sabe que quer morar legalmente em Portugal. Eu sempre preciso destacar, meus amigos, a importância do teu like e da tua inscrição. É exatamente dessa forma que o YouTube vai entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para outras pessoas que também querem morar legalmente em Portugal. Então já deixa teu like e se inscreve no canal. Certo, meus amigos? Então, sobre a carta convite de hospedagem, que na verdade é um convite de alojamento, esse é um documento por meio do qual o residente legal em Portugal vai demonstrar que ele tem aonde te receber, que ele está ciente da sua chegada no país e que ele vai te dar ali estadia, pelo menos pelo período inicial de duração do seu visto, que seria aquele período de 120 dias. Então, meus amigos, você vai fazer ali um documento descrevendo quem é que está assinando a carta, assim, documentos, informações de identificação, como número de passaporte, número de autorização de residência, vai contar ali um texto assim bem direto mesmo, que está recebendo fulano de tal, que vai chegar com passaporte tal, com tipo de visto tal, com o objetivo de morar em Portugal, e que você vai receber essa pessoa para morar legalmente você vai se responsabilizar por oferecer estadia para essa pessoa que está entrando legalmente no país. Então é um documento basicamente assim bem simples, demonstrando ali sinceramente que você vai receber um imigrante, que você conhece essa pessoa, que você reside legalmente no país e que você já tem ali um imóvel, alguma coisa para receber essa pessoa. E nesses casos, a gente sempre recomenda que vocês juntem 3 documentos importantes: fotocópia de passaporte, autorização de residência e também o contrato de arrendamento ou então a escritura do imóvel que demonstra que aquela pessoa que está assinando a carta tem um local para te receber. E além disso, meus amigos, você tem que pegar esse documento, é assinado, você vai fazer esse documento, pode ser um PDF e tudo mais, e a pessoa que está te convidando vai assinar e vai levar em Portugal no cartório, no notário, para fazer o reconhecimento dessa assinatura. Essa pessoa vai pegar esse documento, vai digitalizar e te mandar. Você imprime
e quando na hora de passar pela imigração, você vai demonstrar ali, se for necessário, que você vai ter onde ficar. Você tem um convite de alojamento. Então, basicamente, são essas informações que a gente quer te passar em relação à possibilidade de você, que vai comprovar o seu meio de subsistência, mas tem alguém que reside legalmente em Portugal. Essa pessoa vai te dar um convite de alojamento e você vai ter aonde ficar pelo período de 120 dias. Show, meus amigos? Então, recapitulando em relação à carta convite e termo de responsabilidade. Esse é um documento que você vai utilizar se você vai ter alguém que reside legalmente em Portugal e vai se responsabilizar financeiramente pelos seus meios de subsistência, pela sua estadia e também pela comprovação financeira de acordo com o seu tipo de visto. Então, quem assina a carta se responsabiliza financeiramente por você. E ali no seu processo de visto, na sua documentação, você vai juntar a carta convite. Na verdade, existe um termo de responsabilidade, é um padrão, um modelo oferecido pela AIMA, que você vai, assim, é um modelo padrão que você vai preencher e juntar na sua documentação, juntamente com o passaporte, juntamente com a autorização de residência, e se for o caso, um contrato de arrendamento, um contrato de alojamento que essa pessoa que está assinando a carta tem em Portugal, ou seja, vai ser o local que ela vai te receber. Então tem que ter essa comprovação documental mesmo. Então esses documentos de quem está assinando a carta precisam estar presentes no seu processo de aplicação de visto. Então você vai indicar que vai ter alguém que vai fazer a comprovação para você e vai ter os documentos dessa pessoa. Então isso é muito importante, fiquem cientes disso na hora de fazer a aplicação do seu visto. Agora, se você vai utilizar apenas um convite de alojamento, fique ciente que você vai precisar juntar. Não existe um modelo padrão, você vai ter que fazer mesmo um documento com a sua identificação, com seus dados de identificação, com os dados de identificação de quem está assinando a carta, com o seu endereço e informando ali basicamente qual vai ser o período que você vai chegar, qual o tipo de visto que você vai estar chegando, para demonstrar para o agente consular que essa pessoa que está assinando o seu convite de alojamento está ciente da sua chegada, que está ciente que você está imigrando legalmente para Portugal. Então, você também vai precisar juntar na sua aplicação de visto essa carta convite reconhecida em cartório, vai precisar juntar o passaporte, quem está assinando a carta, o convite de alojamento, quem está assinando, e também o contrato de arrendamento e autorização de residência dessa pessoa. Então são basicamente esses documentos que precisam estar presentes quando você for solicitar o seu visto, porque você vai utilizar o convite de alojamento como a sua comprovação de hospedagem para o período de 120 dias. Então, meus amigos, se você for optar tanto pelo termo de responsabilidade como pelo convite de alojamento, você vai juntar essa documentação no seu pedido de visto e vai informar isso. Então, basicamente, gente, são essas informações que vocês precisam saber em relação à carta convite, quando utilizar ou não e quais são os documentos necessários para isso. Então fiquem cientes de tudo isso e a gente está trazendo informação de qualidade, de ouro para vocês que querem migrar legalmente para Portugal. Meus amigos, e sempre a conclusão final do vídeo é: não importa a forma, não importa o tipo de visto, mas o caminho ideal para quem quer morar legalmente em Portugal é um visto de residência. Se você tiver carta convite, se você tiver convite de alojamento, você vai precisar de um visto de residência, porque esse é o primeiro passo para quem deseja morar legalmente em Portugal. Então, meus amigos, essa aplicação de visto pode acontecer de forma individual sem problema nenhum. Entretanto, tem outras pessoas que têm a possibilidade financeira e também têm o interesse de contratar uma consultoria completa. E nós aqui, do Direito Além das Fronteiras, temos esse serviço de consultoria completa para que a gente possa te acompanhar em todas as etapas do teu visto, montar o teu processo mesmo, organizar a documentação e te devolver somente para que você junte com o seu passaporte e envie para a sede da BFS que atenda ao seu estado, meus amigos. Então, se você quiser um atendimento personalizado de pessoas que têm experiência, uma equipe experiente em aprovação de visto, nós aqui do Direito Além das Fronteiras vamos estar dispostos a te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso link para contato, o nosso e-mail, nosso Instagram, nosso TikTok, para que você possa acompanhar nossos conteúdos e estar sempre por dentro de tudo que você precisa saber para emigrar legalmente para Portugal. Eu já estou te esperando, eu quero montar o teu processo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender tudo o que você precisa saber sobre carta convite, se adequa a você ou não, se você somente quer um convite de alojamento, enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido suficiente para sanar todas as suas dúvidas. Já estou te esperando para o próximo. Até mais!